A parceria entre uma empresa brasileira e instituições de pesquisa pode trazer bons resultados no combate a alguns tipos de câncer. O projeto busca desenvolver anticorpos monoclonais que identifiquem e ataquem células de tumor. Anticorpos monoclonais são anticorpos que foram todos derivados de uma única célula-mãe, que é uma célula que produz anticorpo. E anticorpos são proteínas que nós temos circulando no nosso sangue, são proteínas de defesa. Os chamados monoclonais são aqueles que vieram todos de um único clone, que eles têm exatamente a mesma informação. Os anticorpos que nós temos circulando no nosso sangue, justamente uma das vantagens da eficiência deles é que existe uma diversidade enorme, porque nós precisamos combater vários tipos de inimigos, né? De vírus, bactérias e outras moléculas estranhas. E o monoclonal é aquele que, a partir de um específico, a gente consegue isolar aquele específico e criar, no laboratório, uma célula que produza todos iguais. A Recepta é uma empresa de biotecnologia na área de saúde humana. A empresa nasce de uma parceria com o Instituto Ludwig. O Instituto Ludwig, uma instituição internacional, Instituto Ludwig de pesquisa sobre o câncer. Eles tinham um portfólio, tá certo, de anticorpos que estavam disponíveis para esse tipo de transferência de conhecimento para empresas. Então, na realidade, a Recepta começou com anticorpos monoclonais. Tá? São os primeiros produtos. E isso explica um pouco também o processo do RebMab, que nós estamos no momento, quer dizer, nós conseguimos fazer no Instituto Butantan esse processo de gerar células que de fato produziam de forma estável, em boa quantidade, o anticorpo, tá certo? E são células idênticas, por isso que a gente chama de linhagens celulares, tá certo? Que são usadas para a produção. Isso não é ainda a produção, é a linhagem. Para gerar anticorpos monoclonais, existe uma técnica bastante usada no laboratório, que é a gente imuniza, então injeta num camundongo alguma substância, alguma proteína ou alguma molécula contra a qual a gente quer criar os anticorpos. Depois de um certo período de tempo, o baço do camundongo é retirado. O baço é um órgão rico nas células que produzem os anticorpos, e a partir então dessa mistura de anticorpos a gente seleciona aqueles de interesse. O RebMab 200, ele teve a sua origem assim, um anticorpo que tinha outro nome, que se chamava MX35, e foi gerado há mais de 20 anos, e por razões, porque anticorpos murinos, então de camundongos, não podem ser usados clinicamente nem em humanos, e como ainda não existiam as metodologias para tornar esses anticorpos aptos a serem usados em humanos, essas células ficaram congeladas muito tempo. E a partir então do que se chama de humanização daquele anticorpo do camundongo, que é para torná-lo apto a ser usado clinicamente em pessoas, o nosso trabalho começou a partir daí. A humanização, ela é um processo de engenharia genética, porque os anticorpos são proteínas em forma de Y. O anticorpo tem outros, mas o que é usado mais clinicamente, ele tem uma forma de Y. Ele tem 2 braços com 6 regiões em cada braço, regiões muito pequenas, que são assim como se fossem pontas dos dedos, que fazem o reconhecimento do alvo. A precisão do anticorpo no reconhecimento do alvo se dá por essas 6 pequenas regiões. Essas regiões, elas precisam ser mantidas do anticorpo original murino, que elas é que dão a especificidade de ligação com o alvo. Mas todo o restante do anticorpo, que é da ordem de 97%, a gente pode substituir por sequências que são mais comuns nos anticorpos humanos. Infelizmente, ainda não é possível produzir esse anticorpo em escala no Brasil, em escala suficiente para você fazer testes clínicos em humanos. Então, você tem que enviar essa linhagem celular para uma empresa na Holanda para produzir. Já foi produzido e agora nós estamos projetando levar para a clínica, certo? Para os ensaios clínicos, esse anticorpo. Até atingir o tumor, a radioterapia ela tem que passar por todos os tecidos, ela causa danos.
causa queimaduras. No caso da quimioterapia, é um tratamento sistêmico. A diferença com os anticorpos monoclonais é que os anticorpos, eles funcionam como uma terapia dirigida ao alvo. Na medida em que eles reconhecem um alvo que está presente nas células tumorais, a hora que ele é injetado, ele circula e acaba se ligando no tumor. Olha, o teste clínico de fase 1 é um teste rápido, porque na verdade você mede a sua toxicidade, então é uma coisa que tipicamente pode levar de 6 a 8 meses para você realizar. E depois, a partir disso, você tem que pensar num teste clínico de fase 2, você está falando em 2 anos e meio a 3 anos. E a partir disso você vai fazer um fase 3, que é uma coisa que você vai milhares de pacientes, vai fazer um teste de 2 anos a 3 anos. Na verdade, você soma tudo isso aí, você vê que até você ter uma droga no mercado, pode ser um processo de 7 a 8 anos.